virada de ano tivemos o retorno de Percy Jackson e também dos Olimpianos para a segunda temporada de sua série. Mas será que essa segunda temporada foi boa? Foi melhor que a primeira? Foi pior? É fiel aos livros? Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, eu já falei várias vezes aqui que eu sou um grande fã da franquia de Percy Jackson, dos livros do Rick Riordan, de uma maneira geral também, que é praticamente um universo compartilhado ali também, estilo Marvel, quase como um esquema pirâmide também, né? E eu curti bastante a primeira temporada da série, né? Inclusive, eu fiz vários vídeos aqui acompanhando cada um dos episódios, né? Eu vou deixar a playlist separada aqui para vocês darem uma olhada também, né? Depois como eu analisei cada episódio da primeira temporada. Infelizmente não tive como fazer isso com a segunda temporada, não tive condição de tempo e técnica para fazer isso também, né? Mas eu acompanhei a série do começo até o final e tem muita coisa para se falar nessa temporada que a gente vai fazer, vai falar sobre isso nessa review dessa temporada aqui. Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E deixe seu like, o seu joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fiz tudo isso, então bora fazer a review da segunda temporada de Percy Jackson. Vamos começar falando pelo mais óbvio aqui, que é um tipo de coisa que mais incomoda os fãs, não só os fãs de Percy Jackson, dos livros, da franquia ali também, mas fãs de outras franquias de livros, e de games, e de quadrinhos, e por aí afora, que é as mudanças que essa obra passa quando ela vai para uma outra mídia, né? Porque todo mundo vai se incomodar com alguma mudança, por menor que seja. Seja os fãs mais hardcore, mais fanático ali, que não gosta que mude uma vírgula ali de lugar, né? Como também aquelas pessoas que aceitam as mudanças de boas. E eu vou falar a verdade, né? Pra mim, pelo menos, eu acho que essa segunda temporada teve mais mudança que a primeira, mas eu acho que eles souberam aproveitar melhor essas mudanças, porque não tem como não ter essa mudança, porque você tá mudando ali a forma de mídia, tá passando um livro para uma série. E eu já falei isso aqui antes, se eu não me engano, principalmente na época da primeira temporada, que adaptar uma franquia de livros é mais fácil para uma série do que para um filme, porque você pega cada livro, transforma em cada temporada, divide ali os capítulos em episódios ali também, dá um foco mais em algumas histórias principais, em alguns momentos mais importantes e relevantes da história, e pronto, né? E eu acho que Percy Jackson consegue fazer muito bem esse formato de série, muito melhor que os filmes fizeram. Isso com certeza é uma questão óbvia também, né? E assim, no geral, eu acho que essas mudanças foram muito bem-vindas e muito bem feitas. Óbvio, pra mim ainda tem sim os seus pontos negativos, como por exemplo, acho que uma das principais mudanças que as pessoas falam no começo ali da série, que ficou muito acelerado. Começou e já foi pro acampamento ali também. Tem o Tyson morando agora com o Percy, né? Acho que assim, o Tyson morando com o Percy não é o que me incomodou. Acho que o que me incomodou faltou mostrar um pouquinho mais da vida cotidiana do Percy, como é que ficou a vida escolar dele, como ficou essa vida mundana dele, desse último ano, a partir do momento que ele descobre que ele é um semideus, que existem deuses gregos e monstros e tudo mais. Acho que podia ter aproveitado um pouquinho mais disso, mas no geral até que foi bem legal. Agora, uma coisa que realmente mudou e que vai incomodar muita gente é o final dessa temporada, que assim, mudou completamente a história praticamente, né? Porque assim, por um lado, eu até prefiro mais a versão do livro, né? Porque eles conseguem levar o Velocino de Ouro até o Pinheiro da Talha, né? Eles conseguem travar o acampamento, só que eles não tinham essa previsão de que ele funcionaria tão bem a ponto de trazer a Talha de volta à vida, né? É um tipo de momento, é o último capítulo do livro em que isso acontece, né? Que eles descobrem que a Talha voltou, né? Que seria equivalente a uma cena pós-crédito de filme da Marvel, né? Que é pra fazer você ficar ansioso com o que poderia vir pro futuro, né? Aqui, eles mudaram muito isso, né? Eles, tipo, já colocaram essa consciência do retorno da Talha. E eu acho que até entendo também, né? Eu acho que eu entendi o que eles querem construir com isso. Essa coisa de que a Talha, por ser mais velha que o Percy, então talvez ela esteja relacionada melhor com essa teoria não, com essa profecia da grande profecia, de que um filho de um dos três grandes poderia destruir ou salvar o Olimpo. Então colocando essa coisa mais de conflito, e eu acho que é bem interessante, né? Acho que no geral, pelo menos, é uma ideia interessante que foi até que bem construída conforme foi passando ali essa reta final dos dois últimos episódios. Mas ainda assim, no final, principalmente no último episódio, acho que tem algumas coisas que ficaram meio que de qualquer jeito ali também, né? Então, por exemplo, colocou uma grande batalha ali contra os semideuses do acampamento versus os semideuses que estão do lado do Luke ali, né? Não que a batalha seja ruim, até que é legal.
Porém, acho que é mais um daqueles esquemas que a Disney tá fazendo em boa parte de suas obras, principalmente Marvel e Star Wars, que é colocar uma grande batalha entre dois exércitos ali, que acho que já é uma coisa que já tá meio que cansando, já tá ficando uma coisa muito genérica. É uma cena legal, mas enfim, tem os seus poréns também. A cena que mostra a menina ali, acho que é Alicent, né, que é uma personagem nova, inclusive, que eu já ouvi falar dela, que querendo derrubar a árvore, é a ideia mais idiota, não derrubar a árvore, mas a forma como queriam derrubar. 3 pessoas com um machadinho ali derrubar uma árvore enorme, tá envenenada? Beleza. Mas, tipo, nunca queriam conseguir fazer isso. Por que ela não trouxe os Decerigões lá de volta pra dentro do acampamento? Era muito mais simples, era uma semideusa, ela podia ter feito isso também, da mesma forma que o Luke e a Annabeth, né? Ou, por exemplo, a revelação do Chris Rodrigues ser o traidor ali também. Quem já leu os livros sabia que ele era o traidor, né? Só que acho que a forma como foi revelada pesou um pouco, ficou muito besta, de certa forma ali também, né? A luta dele contra a Clarice tendo essa surpresa ficou legal. Mas acho que seria muito mais pesado se ela tivesse descoberto, ligado os pontos ali com o Chris, até porque ela gosta bastante dele, é o seu crush ali também, acho que teria um impacto maior do que essa forma besta que foi feita. E ainda tem várias outras mudanças ao longo da série, né, que são tanto positivas quanto negativas, como por exemplo o caso da Alicent que eu falei, né, que é uma personagem nova, ela não existe nos livros, né, ela foi feita especificamente para essa temporada, para essa série, né, que assim, por um lado, ela não tem utilidade muito grande nessa série, né, ela não tem um papel fundamental ou alguma coisa assim, mas por outro é interessante, porque você mostra um pouco mais desses personagens que estão juntos do núcleo do Luke, né, que compadecem com essa causa dele, então, tipo, não é o foco do Luke o tempo inteiro, como é nos livros, também mostra alguns outros personagens, que é uma coisa que acho que só acontece mais pra frente na saga, acho que, se eu não me engano, é na Batalha do Labirinto, que é no quarto livro, que aparece um outro personagem do lado do Luke um pouco mais relevante, que é o Ito Nakamura, que é o filho de Nemesis, então mostra, assim, outras pessoas que compadecem com o Luke. Também tem essa questão de ser um ponto de conflito, por assim dizer também, porque ela tá do lado do Cronos, mas ela não curte muito essa liderança do Luke, ela tem as suas ressalvas, porque ele se preocupa muito com a Annabeth, ele tava querendo proteger o Pinheiro da Tara, ao invés de derrubar a árvore ali também, né? Então é como se ela fosse mais uma líder hardcore, por assim dizer. Então talvez possa ter um conflito maior no futuro entre ela e o Luke, né? Ela talvez tentando dar um golpe no Luke assumindo a liderança, eu não sei. Assim, apesar de ter coisas interessantes em relação a ela, estão prometendo muita coisa que eu não sei se eles vão conseguir aproveitar ou se eles vão simplesmente descartar a personagem. Enfim, tá meio nebuloso. Gostei da adição dela. Não tem tanta relevância, mas ela tem pontos interessantes. Óbvio que eu tô falando das mudanças de um modo geral, não vou ficar pontuando aqui cada uma das mudanças que teve nessa série em comparação ao livro também, né? Porque senão o vídeo ele vai ter 25 horas de duração também, né? Não tem tempo pra isso tudo, né? Mas assim, como eu falei, no geral, eu acho que boa parte das mudanças realmente condizem com o formato de mídia que eles colocaram ali também. Tem muita coisa interessante também, acho que muitas coisas mudaram pra melhor, outras ficaram ok em comparação ao livro, e tem algumas coisas que até acertaram na intenção, mas na execução ficou meio besta, como o caso que eu falei da revelação do Chris também, né? Então acho que assim, no geral, as mudanças foram bem-vindas e bem feitas, como eu comentei, né? Mas assim, sempre tem os seus pontos negativos também. Agora falando no resto da série, ali, em todos os outros aspectos, principalmente técnicos, é muito legal ver que ela deu uma boa evoluída, né? Tipo, acho que o CGI melhorou bastante, que é uma coisa que, tipo, muita gente tinha criticado na primeira temporada. Não que ele esteja perfeito, né? Mas acho que deu uma boa melhorada também. O design de produção também acho que é uma coisa que, ao mesmo tempo que melhorou bastante, tem coisas muito bem feitas ali também, como por exemplo, alguns dos cenários, como por exemplo a Ilha da Circe, as sereias, o Polifemo ali também, são coisas muito bem feitas, principalmente porque se tratam de efeitos práticos ali, a maior parte dessas coisas. Ao mesmo tempo tem coisa no design de produção que ficou muito podre ali, muito podre não, mas muito pobre ali, né? A primeira cena que aparece nessa temporada do Grover ali na ilha que ele chegou, principalmente naquela praia, é a coisa mais pobre feita ali também, uma simples praiazinha com fundo verde. Acho que tipo ficou muito, como posso dizer, muito pouco. Acho que ficou muito pouco ali também. Eu entendo que o orçamento é limitado, mas acho que tem muita coisa que eles podiam ter aprimorado também. O Velocino de Ouro é só um apunhado de lã ali pintado de dourado também, né?
que eu acho que é uma coisa que no filme, pelo menos, acho que eles tinham acertado melhor o visual. As próprias armas dos semideuses, principalmente aquelas que estão em stand ali, assim, também, são muito bem feitas para cosplay, mas acho que para uma série é nítido ali que são falsas, são feitas de algum material tipo madeira ou isopor ou alguma coisa assim também, que é pintado também, claramente são armas de cosplayers ali, né? Então acho que ao mesmo tempo que o design de produção acerta em muita coisa, ele deixa a desejar em muitas outras. Então, o que é uma pena, porque, tipo, Percy Jackson é um nome muito grande da literatura infanto-juvenil ali também, tão grande quanto os Jogos Vorazes do Harry Potter, né? Então, tipo assim, seria legal ver a Disney investindo um pouco mais nessa série também. Dá pra ver que eles investiram um pouco mais também, né? Acho que aumentou o cachê dos atores, acho que isso também dificultou um pouco também, pro resto das coisas. Os episódios são um pouquinho mais compridos, estão chegando aos 40, 50 minutos ali, né? Acho que dá pra esticar um pouquinho mais os episódios pra ter um pouco mais de desenvolvimento. Mas assim, dá pra investir mais, né? Tudo bem, não precisa ser aquele orçamento gigantesco que eles usam, por exemplo, pra Marvel e Star Wars. Mas para pra pensar. Se a Warner tem a DC e a Disney tem a Marvel pra rivalizar, a gente tem que pensar que a Warner tem Harry Potter e a Disney tem Percy Jackson pra rivalizar. Então, acho que tá começando... E como vai sair daqui a pouco a série do Harry Potter, acho que daqui a um ano, acho que é legal a Disney investir um pouco mais no Percy Jackson justamente pra criar essa rivalidade saudável, por assim dizer, entre essas duas franquias que tem muitos fãs também, muita gente compete, né? Fica comparando elas. Então, eu acho que a Disney pode investir mais nessa série no futuro. Eu falei de elenco e eu acho que esse elenco ele se encaixou muito bem. Tanto os personagens da primeira temporada que voltaram pra cá, o Walter Scoble, eu esqueci como é que fala o nome dele. O Walter ali, né, a Lia, eu acho que eles se encaixam muito bem com os personagens, estão crescendo junto com eles são muito bem feitos, são as caras dos personagens, dá pra ver, quem lê os livros, dá pra ver que eles estão impressos ali também, né? E assim, os novos personagens também, como por exemplo o Tyson, ele é um fofo, eu gostei muito dele ali também, né? Tem o Tântalo, que ficou muito legal a caracterização dele, o ator também ficou muito bom, só que acho que faltou um pouco mais de desenvolvimento dele, porque o Tântalo é um personagem interessante de ser tratado aqui também, como por exemplo a tal maldição que falam ali também, que ele não consegue chegar perto de comida ali também, né? Que acho que podia ter mostrado um pouco mais disso. Daria um pouco de cenas cômicas a mais também, né? Tipo, eu lembro que no livro ele tenta pegar um marshmallow durante a fogueira e não consegue. O marshmallow ele comete suicídio na fogueira ali, como é retratado no livro. E podia ter mostrado isso, porque é uma coisa bem fácil de se fazer, com efeitos práticos, não precisava nem de CGI, né? Acho que mostrar um pouquinho também sobre a história do Tântalo na mitologia original, que até entendo porque eles não mostraram, porque é uma daquelas mais pesadas assim dentro da mitologia grega e a Disney tentou suavizar um pouco, né? Mas acho que faltou mostrar um pouquinho mais, mas um pouco que mostrou ficou bem legal também. Então acho que assim, eles conseguiram trabalhar muito bem o desenvolvimento dos personagens e o elenco também é muito bom. Agora falando de uma personagem específica que ganhou bastante destaque nessa temporada, que tem muita coisa boa pra se falar, mas ao mesmo tempo tem coisas que deixou a desejar, que é a Clarisse LaRue, né, que é a filha de Ares ali também, né, algumas pessoas ficaram incomodadas dela ganhar um pouco mais de destaque, só que assim, considerando que os livros é tudo em primeira pessoa e tudo a narração do Percy, o ponto de vista do Percy ali também, é legal que quando você mude para outra mídia, coloque o ponto de vista de outros personagens, vê o que tá acontecendo em outros núcleos ali, como por exemplo, o caso do Luke com a Alicent ali, né, mostrar um pouco mais do núcleo dos vilões. E o fato de dar mais destaque pra Clarisse ficou muito legal também, né? Ela perdeu aquela coisa de ser apenas uma personagem valentona que fazia bullying com o Percy no acampamento, né? Tanto no primeiro livro quanto na primeira temporada. E ganhou mais destaque também, ganhou mais desenvolvimento. Mostrou que ela não é apenas aquela pessoa carrancuda, que sempre fica implicando com todo mundo, valentona, como eu falei, né? Ela tem essa imponência, ela tem essa coisa do dom da liderança, de se preocupar com os seus amigos também, de se preocupar com as suas forças ali também. Ela tem essa postura de capitã mesmo, de uma líder, né? De uma verdadeira filha de Ares, né? A preocupação dela em proteger a tripulação ali, fazer com que jurar com que eles pudessem ir para os campos de Elísio depois, novamente, né? É muito legal, é legal ver esse desenvolvimento dela. Só que assim, apesar da personagem ter boas cenas, bom desenvolvimento, um bom arco ali, né? Ainda tem um pequeno detalhe que é justamente sobre a própria atriz, né? Que é a Gujon, alguma coisa assim, né? Depois me corrija nos comentários a pronúncia certa, né? E qual que é o porém? Que
que acho que é o mesmo porém da Gal Gadot, né? Que como atriz é uma excelente modelo, né? Tudo bem que acho que talvez esteja pegando um pouco pesado, porque o caso da Gal Gadot é bem pior, pra falar a verdade, né? Mas vamos, assim, usar apenas como exemplificação. A Gal Gadot lá na Mulher Maravilha, visualmente, esteticamente, se encaixava muito bem na personagem. Mas quando partiu para uma cena um pouco mais, que exigia um pouco mais de peso dramático, ela não conseguia entregar ali, né? E quando partia pro texto era pior ainda. Quem lembra lá do Kal-El No na Liga da Justiça? Era horrível, né? Agora, no caso da Dio, visualmente ela se encaixa muito bem com a personagem. Eu lembro que quando anunciaram eu pensei, nossa, ela é a cara da Clarice que eu imaginei lendo os livros, então visualmente ela se encaixa bem. Ela consegue entregar melhor esses momentos de dramaticidade, como eu falei, que a Gal Gadot não conseguia, né? Ela conseguia transmitir essa imponência de uma líder, ela conseguia trazer essa liderança também, na postura dela também, né? Essa coisa de uma verdadeira filha de Ares, mas acho que quando parte pro texto, que aí deixa a desejar, né? Tudo bem que o texto às vezes fala um pouquinho, né? Tem aquelas coisas, conversas mais clichês, né? Aquela conversa mais autoexplicativa em alguns momentos, mas no geral também é por culpa da própria atriz, que acho que aquilo que ela consegue transparecer fisicamente, ela não consegue transparecer verbalmente. Acho que é aí que fica a desejar, né? E aí é um ponto positivo pra dublagem brasileira. Eu assisti boa parte da série, aliás, praticamente toda a série eu assisti dublado, né? E assim, a dublagem da série como um todo é muito boa, só que acho que ajuda muito pro caso da Clarice, né? Porque o elenco da série é muito bom, acerta em vários momentos, mas ela acho que é a peça mais fraca, por assim dizer, no elenco, né? Como eu falei, ela transparece muito bem fisicamente, corporalmente, facialmente, mas verbalmente deixa a desejar. E aí a dublagem consegue trazer um pouco mais de peso que a atriz por si só não consegue trazer direito. Eu espero que ela melhore mais nas próximas temporadas, né? Nas próximas cenas que ela tiver também, nos próximos momentos de destaque que ela pode ter no futuro. Acho que na Batalha do Labirinto, se não me engano, ela tem mais esse destaque. No último livro, inclusive, né, que é o Último Olimpiano, ela tem um destaque fenomenal. Eu espero que ela melhore bastante daqui pra frente, né? Ela é muito boa, mas ainda precisa melhorar um pouquinho, né? Como eu falei, acho que é a peça mais fraca do elenco, por assim dizer, quando parte pro texto. De resto, ela se encaixa muito bem, mas pro texto, tem que melhorar. E eu acho muito legal também agora, falando da história como um todo, tudo bem, considerando as mudanças e tudo mais, eu acho que eles conseguem transparecer um tom de ameaça maior do que a primeira temporada tinha. Porque beleza, a primeira temporada tinha a missão ali de início e tal, e deixava alguns pontos pro futuro, né? A segunda temporada consegue aumentar mais esse sentimento de ameaça, do retorno do Cronos ali também, né? Tem sim o foco na missão da história em específica ali, do Mar de Monstros, mas consegue transparecer muito mais o sentimento de perigo e urgência em relação à franquia como um todo, ao formato da saga como um todo ali também, né? Que conforme vai passando as demais histórias ali, né, vai aumentando mais ainda. Aqui ganha um pouco mais de espaço e aí a expectativa é que na Maldição do Titã, que é o próximo, que seria a próxima temporada, vai aumentar mais ainda, depois mais ainda, depois mais ainda. Então acho que eles conseguiram transparecer um pouco melhor essa história. Eu acho que esse gancho que eles deixaram pra terceira temporada ficou bem interessante também, envolvendo a personagem da Tara. Eu falei no começo do vídeo que foi uma mudança que teve seus pontos positivos e negativos, mas deixa bem ansioso pra ver o que eles vão fazer na terceira temporada. Uma coisa que eles já estão incluindo aqui que não tinha tanto nos livros, né? E que é interessante, contanto que eles saibam o que estão fazendo, porque não adianta nada eles trazendo essa coisa nova e depois na temporada seguinte eles decidirem descartar ou mudar por completo, porque sei lá, porque eles acharam que não teve uma boa recepção, ou porque acharam que foi mal feito, ou alguma coisa assim do tipo. Eu espero que eles saibam exatamente o que eles estão planejando. O Rick Riordan faz parte da produção ali também, então ele tá envolvido diretamente na série, e eu confio muito nele, porque afinal de contas nenhuma dessas mudanças foram feitas sem a aprovação dele, então eu espero muito que ele saiba muito bem o que está conseguindo. Nos livros ele conseguiu, torço para que ele também consiga na série, até agora ele tem acertando bastante, mas assim, no geral acho que a história conseguiu melhorar bastante coisa, principalmente em aspectos técnicos também, como eu falei, né, embora que em alguns momentos que são cenas feitas à noite, feitas no escuro, fica difícil enxergar, fica escuro demais ali, né? Parece até que tô assistindo um daqueles episódios de Game of Thrones, que todo mundo reclama que leva o brilho da TV no máximo e mesmo assim não consegue enxergar, né? Eu acho que tem esses momentos também de cenas muito escuras. Mas tirando isso, eu acho que a série acerta em vários aspectos narrativos.
Então minha review, minha crítica, meu veredito final sobre a segunda temporada de Percy Jackson é que elas conseguem pegar tudo aquilo que deu certo na primeira temporada e elevaram mais ainda, pelo menos mantiveram igual, né? Então tipo assim, eu acho que os atores conseguiram melhorar bastante, com exceção da atriz que faz a Clarice, né? Ela ganhou bastante destaque, o que é legal, ela tem bons momentos, mas eu acho que a atriz ainda precisa melhorar um pouco mais, acho que do elenco ela é a mais fraquinha ali talvez, né? Acho que muita coisa em questão de esteticamente melhorou, visualmente melhorou, seja efeitos visuais, também efeitos práticos e design de produção, embora que alguns outros momentos de design de produção deixa muito a desejar, dá pra mostrar que é tudo falso ali também, é tela verde, é tela pintada, são armas falsas ali, então acho que é um tipo de coisa que a Disney pode investir um pouco mais, elas têm um enorme nome ali da cultura pop, dá pra investir, talvez, pode não ser aquela coisa gigantesca, cinematográfica, que nem Harry Potter, que nem Marvel, Star Wars, mas tem bastante potencial ali também para investir um pouco mais. Eu espero que a Disney possa perceber que dá para investir mais sim, né? Acho que em questão de mudanças, teve muito mais mudanças do que a primeira temporada, mas no geral se encaixou muito bem com o formato de mídia. Tem sim uma outra coisa que vai desagradar os fãs, que me desagradou também, mas no geral acertaram muito bem nessas mudanças, elas foram muito bem-vindas, né? E deixa esse gancho gigantesco para o que a gente pode ver no futuro da temporada. Acho que no futuro da série, né? Acho que quem tá conhecendo o Percy Jackson vai ficar bem ansioso para ver os conflitos que podem ser abordados no futuro de Percy Jackson, principalmente na terceira temporada. E para quem é fã dos livros, vai ficar muito curioso, porque é uma coisa nova que eles estão adicionando, que pode ser muito bem trabalhada e que vai ficar curioso, fazer com que a gente fique curioso para ver o que vai acontecer, né? Tipo, um novo desenvolvimento que não tinha nos livros e que pode ser muito bem trabalhado, né? Então assim, a temporada acertou em muita coisa, melhorou em muita coisa, falhou em outras coisas também, não tem como negar, né? Infelizmente não é uma coisa perfeita, né? Mas deixa com um bom gosto de quero mais para as futuras temporadas. E essa é mais uma review, mais uma crítica, mais um veredito meu. Lembrando que eu não sou um crítico especializado, só sou uma pessoa que gosta de consumir esse tipo de conteúdo. Então eu vou dar uma opinião sincera sobre esse conteúdo. Eu vou falar o que ficou bom, o que ficou ruim, o que eu curti, o que eu não curti. Mas e vocês? O que vocês acharam dessa nova temporada de Percy Jackson? Acharam que é melhor do que a primeira ou acharam que ficou pior? E você que leu os livros, o que vocês acharam? Gostaram das mudanças que tiveram ali ou vocês acharam que estragaram completamente a história dos livros? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã de Percy Jackson, que é fã da Disney, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação de novos vídeos. E deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como se bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!